Sou Guilherme Lisboa. Nicole Lisboa. Este é o Lisboa Channel. No vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês como foi o nosso planejamento para imigrar. Por que escolhemos esse país, como foi todo esse processo, quanto tempo demorou e todas as coisas envolvidas nesse processo migratório. Bora pro vídeo. Bora! Vamos começar do começo, né? Primeiro de tudo, começou um mosquitinho lá quando eu tinha, sei lá, na barriga da minha mãe, que eu tinha esse sonho de viver uma experiência fora. Eu tive uma experiência de morar no Chile por um determinado período durante a faculdade, mas eu sempre senti essa necessidade de conhecer uma nova sociedade, de poder entender como a estrutura dessa sociedade. E por que alguns países têm um índice de DH melhor que o nosso? Sempre foi um objeto de curiosidade para mim. Depois, quando eu conheci o Sr. Lisboa, acabou se tornando um sonho do casal. Então a gente namorou, noivou, casou e esse sonho nunca morreu. Acho que vamos voltar também um pouquinho ao começo, né? A gente pensar que antes de sair tirando a oportunidade, fazer tudo, a gente fez um preparamento meio que psicológico como casal, né? Como a Nick falou, ela sempre teve esse sonho, então ela sempre conversou, eu tenho medo de casar, por exemplo, e abrir mão dos meus sonhos. E foi daí que a gente começou a conversar, né? Porque o meu sonho já é um pouquinho menos assim, tão emocionado. Eu lembro que eu jogava joguinhos online e a gente andava de um mundo pro outro, conversava com pessoas que eram de outro mundo. Então eu já tive essa curiosidade desde sempre por conta muito da tecnologia, né? Que foi o que acabou trazendo a gente até aqui. Mas como conversa, né? A gente tinha muito medo porque a gente sabia, como vocês acompanharam aqui no canal, que a gente ia ter períodos afastados da Bea. Então, uma das coisas que a gente ponderou no início foi, tipo, a Bea tinha que ter pelo menos 7 anos para ela conseguir entender esses momentos afastados pra gente, né? Como família, foram os primeiros pontos que a gente pensou, né? Como casal, antes de casar mesmo, né, amor? A gente conversou sobre isso, se isso alinhava, os planos dela alinhavam com o meu, porque a gente vê muitas pessoas que vêm sem pensar, só vão morar fora da Europa, é isso aí, e acaba se frustrando, né? Então a gente fez uma construção de anos até chegar aqui, até chegar à primeira aula de inglês, como a Nick falou, e todas as coisas, que esse processo demorou quase 3 anos, né? De 2 a 3 anos pra gente fazer. Teve uma construção, amadurecimento como casal, como relacionamento para estar aqui. Que eu acho que é uma das grandes dificuldades que os imigrantes têm aqui da parte psicológica, né? Então é bem importante a gente chegar aqui alinhado, os dois, e entender os perrengues que a gente vai passar e o que a gente está disposto a viver, né? Como que primeiro eu cheguei a saber que tinha um B1 e como que eu sabia que essa certificação era super reconhecida aqui também, né? Porque essa é uma certificação que o Instituto ele tem no Brasil, mas é um instituto originário da Europa. Eu nem sabia disso antes de pesquisar sobre a vir para a Europa. Já conhecia a certificação, tinha até plano para fazer, mas tinha aquela preguiça de tirar a certificação e tudo mais, porque a gente tem que parar de estudar, né? Voltar alguns passos, a gente já está estabilizado na carreira, a gente tem que voltar a estudar. É um pouco difícil, né? É difícil dar esses primeiros passos para caminhar. Como que eu fiz? Tinha alguns colegas, alguns conhecidos, mandei mensagem no LinkedIn e colega assim que eu trabalhei durante 2 meses, 3 meses ou 5 meses no máximo, numa empresa junto, a gente conversava, eu tinha ele no LinkedIn, mandei uma mensagem, olha, eu vi que tu tá morando em Portugal, hoje meu colega tá até em outros países já, ele tá em Luxemburgo, se eu não me engano, mandei uma mensagem pra ele, tudo bem, quanto tempo? Eu fiquei curioso, eu vi que tu trabalha em Portugal, eu queria entender o que é preciso aí, o que eles valorizam, qual que é o tipo de certificação, de estudo, porque eu tô querendo me preparar para isso, então eu queria que você pudesse me dar uma dica, e ele prontamente me explicou, olha que B1 é o nível mínimo de inglês, aí vamos botar no Google, como que eu tenho B1? Vamos fazer prova, para entender qual é o nosso nível, a gente achava que era super básico, então a gente descobriu que a gente já estava no nível um pouquinho mais do que o básico, já ficamos felizes por isso, né? A gente fez um monte de entrevista com professores de inglês, metodologias, até decidir por uma, porque não é barato, né? Só que, igual a Nick falou, a gente fez com a Cláudia Mesquita e foi realmente um grande diferencial na guinada do inglês, né, pra gente, né? Que muita risada, né? A gente somos péssimos alunos. A gente adorava conversar e a teacher, ela era bem rigorosa. Só pode falar inglês, in English. Várias vezes a gente ia contar uma piada e no meio da piada vinha umas palavras em português e ela parava tudo. Não, só um pouquinho. In English. E isso foi muito bom. Hoje a gente agradece muito ela porque realmente fez a diferença nesse processo de migração. Então, mesmo que tu não tenha um colega como eu tinha, né, você pode perguntar para outras pessoas que estão aqui. Até a minha oportunidade de emprego veio com uma pessoa que eu nunca trabalhei, nunca conheci na vida pessoalmente, até que em Portugal ele mora aqui e eu não conheço ele, mas eu conheci ele pelo LinkedIn e através dessa rede social, né, da globalização aí, 3.0 que a gente tem. Tava tentando te avisar que eu ia espirrar. Através dessa... Eu babei, Nossa, eu babei. Então vai. Através dessa nova globalização aí que tem das redes sociais, né, a gente aproveitou isso para obter informações aqui. Então não foi só com esse meu colega, foram com outras pessoas, né?
Além disso, eu perguntei, tá, na minha área de teste, por exemplo, a automação, muitas empresas no Brasil faziam, era uma coisa que era já valorizada, mas eu perguntei para ele falou, não, aqui todo mundo faz, né, todo mundo segue essa tecnologia, ou essas são as que estão mais em hype aqui no mercado, e eu escolhi uma que já se encaixava com o conhecimento que eu tinha, para começar a estudar, né? Então, meu preparo foi ser um especialista em algum tipo de tecnologia que era valorizada aqui na Europa. Uma das formas dessas foi a certificação internacional que eu tirei aqui, que é super bem reconhecido, é mais reconhecido que uma própria faculdade, porque aqui, quando o pessoal termina, por exemplo, em Portugal, a faculdade, já encaixa direto no mestrado, doutorado aqui e já sai empregado, né? Por exemplo, né? E lá no Brasil, não, tu fala, eu tenho pós-graduação, por exemplo, que eu fiz para poder dar aula em faculdade. E se eu falava em pós-graduação, que para eles aqui é normal, não é igual no Brasil que, tipo, pô, que legal, né? Tu tem pós-graduação. Isso aqui não é um louro. Agora, uma certificação internacional já é um louro, aqui é considerado. Então, a gente tem que até mesmo pensar nessas barreiras de cultura. Então, eu comecei a estudar essa certificação internacional. Era uma coisa que eu achava que era certificação básica, por exemplo, né? Que eu não precisava, porque eu já tinha anos na prática, mas, tipo, foi ótimo. Foi uma experiência, né, de construção pessoal e profissional muito gratificante nessa preparação para vir para cá. Então, a gente cresceu muito como casal, como pessoas, na minha carreira, na carreira da Nick, nessa preparação para a vida internacional. Então, foi o estudo para essa prova, fazer ela, né, a prova internacional. Essa, no meu caso, da minha especialidade, ainda tinha traduzido para português, então já me ajudou, não precisei fazer a prova em inglês, já dei graças a Deus. Estou se preparando para fazer aula de inglês também, financeiramente, está preparado para isso. Fizemos 1 ano de aula de inglês para conseguir conversar. E como que eu treinei para estar nas entrevistas? Fazendo entrevista. Morria de medo no começo, né? Minha esposa aqui teve que dar aquela brigada, não faz, mate a cara para fazer. E eu fiz entrevista com o pessoal de vários países, de Polônia, Noruega, Alemanha. Amsterdã. Então a gente realmente se jogou a cara, deu a tapa para a oportunidade e foi ótimo que eu fui treinando ali junto com a professora, a gente vai conhecendo. Hoje, pô, eu sou craque já para dar dica de entrevistas se você precisar, já sei como responder. E conforme o tempo com as entrevistas que eu fui passando, acho que eu fiz quase 15 para estar na vaga que a gente está hoje. Conforme as entrevistas foram fazendo, eu mesmo já ia respondendo as perguntas, né? Então a gente vai botando aquele storytelling, tu vai aprendendo a contar a tua história e já prevendo as respostas, né? Então, até isso, a forma de fazer a entrevista, eu tive que me aperfeiçoar. E fazendo isso, eu botando a cara e fazendo entrevista, fazendo entrevista, fazendo entrevista. Diante disso, vamos para a pergunta: por que Portugal? Porque nós não tínhamos inicialmente o plano de vir para Portugal. A gente tinha a ideia de imigrar, dos requisitos era que fosse num país que tivesse um índice de IDH melhor que de Portugal, como eu falei, era isso a minha curiosidade, né? Como que o sistema legislativo, as leis embasam essa questão do desenvolvimento humano, a política social e tudo isso. Eu tinha muita curiosidade porque é a área que eu estudo, que eu gosto, enfim. E eu entendo que a legislação é como se fosse a coluna dorsal da sociedade. Então, eu estudando uma coluna dorsal aperfeiçoada, entre aspas, vamos dizer assim, eu poderia de alguma forma comparar com o que eu estudei na faculdade e ter uma visão mais crítica, construtiva, de repente construir uma tese em cima disso. A gente inicialmente pensou em Canadá, mas aí tinha essa questão do inglês. Né? É bem pertinho. Mesmo continente, tudo. Mesmo no princípio. Mas por causa da questão do trabalho do Guilherme. Lá o índice de empregabilidade da área da tecnologia é bem alto e o índice de DH é muito bom também. Só que daí tinha a questão... A gente queria ser importados, né? A gente queria vir com visto, importados, para ter essa segurança de já vir, pelo menos, com algum trabalho, né? Então, como a minha área de tecnologia é mais fácil de fazer esse translado entre continentes, entre nações, a gente estava buscando países que foram isso, né? O primeiro foi o Canadá, né? Por isso que surgiu. Para imigrar para o Canadá seria muito custoso se não fosse empregado. A gente teria que ter cerca de 250 mil reais, né? Então era uma coisa muito longe da nossa realidade e a empregabilidade não estava funcionando como a gente queria. Então foi quando, como o Guilherme falou, ele começou no LinkedIn a fazer contatos. Não importa se fosse para o Canadá, ou para a Polônia, ou para a Noruega, desde que cumprisse alguns requisitos. Cada vez que ele fazia uma entrevista, a doutora Lisboa aqui ia lá e consultava o que era a língua do país, quais eram os costumes. A gente viu inúmeros vídeos aqui no YouTube sobre a Polônia, sobre a Noruega, sobre a Holanda. Cada entrevista que ele fazia, a gente estudava. Será que a gente ia se adaptar lá? Será que a nossa baby ia se adaptar lá? Porque ir para um país com uma língua diferente, por exemplo, a Polônia, as crianças falam polonês. Como é que ela ia se adaptar numa realidade dessa? Entende? Então, assim fomos relevando. Foi quando surgiu essa oportunidade de Portugal. Então a gente sempre brinca que não foi a gente que escolheu Portugal, foi Portugal que escolheu a gente, né? Porque daí foi quando fechou todos os requisitos.
a língua seria mais fácil de adaptar, o clima seria mais fácil de adaptar, a saúde pública, a educação, a questão do custo como um todo para vir, né? Exatamente, o custo como um todo. Foi como as oportunidades foram surgindo que a gente foi se direcionando para esse país. Mas, de qualquer forma, tem sido uma experiência incrível, porque quando a gente fez a entrevista, a gente começou a estudar e ouviu maravilhas sobre esse país. E agora, vivendo aqui, a gente consegue ver essas maravilhas se concretizando, o que é muito legal e muito gratificante. Como vocês viram no vídeo anterior, a Bea se adaptou maravilhosamente, ela realmente fez amigos, incorporou na comunidade mesmo, sabe? E saiu daqui com o coração quentinho, com vontade de voltar e não teve essa barreira da língua. Então, dessa forma, eu acho que foi a maior certeza que a gente veio pro lugar certo, sabe? Até o momento, sem arrependimentos. É pouco, né? A gente sabe, mas a gente tem cada vez mais certeza que o nosso plano valeu a pena, que ele está se cumprindo, está se provando no dia a dia, né? A gente está muito feliz aqui e realmente estamos vivendo uma experiência, como eu falei, gratificante em todos os aspectos, né? Está sendo uma ótima oportunidade para nós. Então vamos lá, retomando um pouquinho o passo a passo. O primeiro passo foi fazer o inglês. O segundo passo foi o Guilherme descobrir qual a tecnologia que ele trabalha seria adequada para ele estudar e conseguir uma oportunidade internacional. Descobrindo isso, ele descobriu como se aperfeiçoar e se tornar um especialista na área, fazendo a certificação e tudo mais. Após isso, inúmeras entrevistas, como falamos, né? E também essa experiência de fazer entrevista numa nova língua, né? Muitas vezes as entrevistas diziam isso: se tu tivesse o inglês melhor, a vaga era tua. E dói ouvir isso, principalmente quando tu tá estudando, sabe? Não é por acaso. Mas é isso que faz a gente ficar mais forte. Então, nessa empresa que ele fez, apesar de ser portuguesa, ele fez uma entrevista em inglês também. Porque o time que ele trabalha hoje, ele é multicultural. O time tem na Alemanha, tem pessoas que é da Índia, tem pessoas de vários lugares de Portugal que falam outras línguas. Do mundo todo, né? São vários do mundo continentes. todo, vários continentes em um time só. Então, apesar de a língua daqui ser português, o inglês é um diferencial. Pra gente que é brasileiro, mas aqui pra Portugal é comum, é o mínimo. Eles todos falam aqui inglês muito bem. A gente vê criança falando inglês, até isso é um choque, por um lado, que a gente fica assustado, mas é bom porque a gente sabe que, tipo, a Bea, quando vier de novo aqui pra cá estudar, e nossos filhos futuros que vamos ter, eles vão ter uma capacitação, né, linguística muito melhor do que a gente teve no Brasil, né, do que as oportunidades. Sendo que, tipo, por exemplo, eu já tive um estudo super privilegiado e meu inglês aí não era nem nada, né? Muitas das coisas que eu aprendi foi mais jogando online, que eu já sabia, que me ajudaram, do que propriamente o que eu estudei na escola, né? Então isso é um grande diferencial. E de novo, né, o LinkedIn foi um dos grandes passos para nos ajudar até aqui, né? Então, seguindo os passos, após isso, foi o Guilherme enviar mensagens no LinkedIn. Foi assim que surgiram as entrevistas. Porque aqui eles têm uma cultura de, se você indicar e a pessoa for contratada, a empresa dá uma bonificação para essa pessoa que te indicou. Então, eles são muito realmente... como é que eu posso te dizer? Eles são muito receptivos para esse tipo de mensagem. Não precisa ficar com vergonha, porque todos eles vão com certeza te tratar muito bem, né? Mas nenhum distratou ou fez pouco caso da gente. E uma grande diferença também de preparação para estar aqui internacionalmente também é o LinkedIn. Eu tive que fazer todo um tratamento. Então, se vocês quiserem, se vocês gostarem, tiverem interesse nisso aí, deixa pra gente saber que vocês querem esse tipo de conteúdo. Eu posso preparar várias dicas para movimentar o LinkedIn. Todo um estudo de como funciona a plataforma me ajudou também nessas questões, né? Tipo, mas eu não conheço ninguém que fala inglês, ninguém na minha rede tem. Sai adicionando pessoas que tu vai começar a ter acesso a outra pessoa de fora. Ou pega as empresas aqui de Portugal, já aproveita ver as vagas, quais são os requisitos, quais são as tecnologias que eles estão trabalhando. Não precisa que alguém fale para ti. Tá disponível a informação pública, pega as pessoas que tu consegue ver no LinkedIn, quem tá lá, né, trabalhando nas empresas aqui de Portugal, e sai mandando mensagem. Também foi assim que a gente fez, né? Exatamente. E foi onde veio a oportunidade de várias entrevistas através do LinkedIn somente. E depois, naturalmente, os próprios entrevistadores vieram me chamar, porque foi uma construção que a gente fez dentro da plataforma também. Depois disso, para vocês verem como a tecnologia foi fundamental, a gente estudou todos esses vídeos e todos esses canais de Portugal, nós maratonamos, todos eles. Inclusive, obrigado, né? Por isso que estamos aqui hoje gravando isso no intuito de compartilhar e ajudar de alguma forma como fomos ajudados, né? Com as informações aqui disponíveis. Depois disso, a gente começou a enviar mensagens no Facebook também. A gente tinha decidido já que queria vir para essa cidade. Como que a gente decidiu essa cidade? Quando o Guilherme foi contratado, foi
requerido pela empresa que ele viesse a Portugal assinar o contrato e pegar o computador, o material de trabalho. Não é todas as empresas que exigem isso, foi uma exigência específica da empresa para quem eu trabalho e a gente aceitou porque era uma oportunidade com um bom salário, que se encaixava no que a gente esperava e a gente decidiu fazer esse investimento para estar aqui hoje. Então isso também tem que ser levado em consideração. A gente gastou na época cerca de 8 mil reais para o Guilherme vir, passar 15 dias e voltar. Esse gasto não foi arcado pela empresa, apenas a hospedagem a empresa arcou. E o Guilherme esteve aqui nessa cidade, gostou muito e decidiu, quando eu voltar com a minha família, eu quero ficar nessa cidade. Quando ele voltou para o Brasil, a gente começou a adicionar as pessoas que moravam nessa cidade, perguntando: oi, você conhece algum arrendamento? Nós estamos indo com visto de trabalho. E foram meses assim. Inclusive, antes de vir, o visto já tinha saído, a gente já tava com a mala pronta, passagem comprada e a gente ainda não tinha arrendamento. Esse foi o nosso maior medo. Crises de ansiedade diárias por causa dessa questão. Mas graças a Deus, tudo Deus proveu. A empresa deu pra mim 15 dias pra ficar aqui. Mas a gente sabe que 15 dias pra achar casa, na época a gente achava que podia ser, mas hoje a gente já vê que 15 dias não é nada, gente. Então se vocês só eu tenho 15 dias pra ficar no hotel, não é simples. Então a gente ficou 5 meses mandando mensagem, até que Deus realmente mostrou essa oportunidade e uma das pessoas da imobiliária mandou uma mensagem. Não adicionei só pessoa de imobiliária, tá? Adicionei várias pessoas e várias me deram contatos que tinham aqui. Fala com o fulano do açougue, o fulano da peixaria quando você chegar, que talvez ele tenha, que ele sempre tem em casa. Eu tinha algumas outras cartas na manga, digamos assim, mas uma das pessoas do imobiliário me chamou, lembrei de ti, apareceu uma oportunidade aqui, então a gente arrendou um apartamento que ele nem estava anunciado no mercado, né? Antes dela anunciar, ela ofereceu para mim, porque eu estava sempre mandando mensagem. Contato, né? Então, assim, a empresa pagou 15 dias quando ele veio em abril e pagou 15 dias quando nós chegamos em novembro, total de 30 dias. Só que quando nós chegamos, nós éramos 3, né? Eu, o Guilherme e a Beatriz. Então, a gente pensava assim, não, a gente vai ficar 15 dias e vamos bater de porta em porta até encontrar um arrendamento. Mas, com essa estratégia de mandar mensagem, a gente conseguiu arrendar um mês antes de vir. Então, graças a Deus, a gente já tinha assinado o contrato, já tinha pago tudo direitinho, já estava com a chave em mãos entre aspas, porque não foi diretamente para nós, mas foi para uma pessoa da nossa confiança, que a gente conseguiu chegar, aproveitou os 15 dias no arrendamento que a empresa cedeu e depois viemos para nossa casa, é onde nós vivemos agora. A gente não veio direto para cá porque não tinha todas as mobílias. Então a gente realmente precisou ficar os 15 dias no Airbnb para comprar... É mesmo água, luz, trocar os fornecedores para cá, internet, então tudo isso vocês têm que levar em consideração. Mesmo que tenha uma casa, mesmo que você consiga igual a gente do Brasil, vocês vão ter que ter dias para se preparar, porque nunca vai estar perfeita a casa para tu chegar e morar direto. Talvez Deus te dê uma bênção aí, mas é mais raro, né? O comum mesmo é tu ter que passar alguns dias nesse processo, e aqui a burocracia é grande, para tu tirar teus documentos. Então eu já tinha o NIF, que a empresa me ajudou. Eu acho que ter o emprego aqui foi totalmente fundamental, né? Sem o emprego, com certeza a gente não teria arrendado nosso apartamento, né, amor? Não teria dado certo. Foi um conjunto de fatores. Quando tu já tô trabalhando para Portugal, quando eu falava com as pessoas, é outra abordagem, né? Outra questão. Inclusive, a gente viveu uma situação de xenofobia. Não gosto de usar muito essa palavra, mas foi um fator que realmente foi levado em consideração, a gente ser brasileiro. A gente gostou de uma casa aqui em Portugal, né, nessa cidade, perto daqui onde a gente mora, e a gente falou com a pessoa por telefone, mesma coisa, com contrato de trabalho, paga o calção, tudo certinho. E ele falou assim, sinto muito, gostei muito de vocês, mas como é a primeira vez que eu arrendo, a minha mulher tá com receio de alugar para brasileiro. Então espero numa outra oportunidade a gente possa conversar, mas agora eu prefiro... O senhorio, né, da casa, ele foi muito simpático comigo, conversou muito tranquilo comigo, ele explicou, ele falou, realmente eu tenho medo, né, de alugar para brasileiros, por histórias que contam, eu sei que pode ser um problema meu, mas por isso que eu não vou ainda, né, então a gente viveu isso. E eu até acho importante a gente ressaltar isso, que eu falei xenofobia, entre aspas, porque... De uma certa forma, eu entendo o senhorio. Claro, nada, não justifica, né? Porque a gente vai pagar, vai assinar o contrato, né? Em caso de dúvida, pode agendar visita para vir ver o imóvel, se a gente está cuidando direitinho. Tudo isso está previsto no contrato. No entanto, a gente deixou um apartamento no Brasil também alugado. E a gente deixou com móveis planejados, tudo perfeito como a gente queria morar. E arrendar para quem não tem família, não tem patrimônio no país... ia ser muito difícil, entende? Imagina, alguém te liga de outro país, né? Se fosse alguém ligando de outro país, olha, eu tô indo pra aí mês que vem, então eu não tenho família, não tenho nada, mas eu quero muito a tua casa, gostei dela.
Entende? Muitas vezes é um patrimônio de família. Ele trabalhou a vida inteira para adquirir um segundo imóvel para poder alugar e ele se sentir inseguro. Eu consigo entender. Tem gente que acha que não justifica. Enfim, eu gostaria de deixar só esse contraponto, porque realmente é uma coisa que a gente vê muito aqui no YouTube. É muito fácil tu taxar a pessoa como xenofóbica, né? Sem levar em consideração o sentimento dela, porque o que aconteceu, né? Uma coisa é ser uma intolerância, alguma coisa assim que seja, né? Que a gente possa ver que realmente, só porque a pessoa é dessa característica ou dessa nacionalidade, né? A gente entende. Agora, quando tem alguma situação como essa, eu consigo ter a empatia de me colocar no lugar dessa pessoa também, né? E um ponto legal também de tratar são as objeções que tem, né? Porque no próprio anúncio, na própria primeira conversa que eu tive com essa pessoa que veio me oferecer, apareceram objeções, como por exemplo, mas tem que ter um fiador. E olha, tem que ser um fiador português. Eu falei, poxa, mas assim, eu tô indo para um país, eu não tenho família, então não tenho condições de eu ter um fiador. Mas eu posso fazer um seguro para o arrendamento, né? Existe uma modalidade de seguro aqui, se for preciso. E depois, no final, no decorrer das nossas conversas, não precisou de fiador, não precisou. Mas na primeira barreira eu me mostrei disposto, eu dei soluções. Não só falei, não tenho, e pronto, não. Olha, eu tenho soluções para isso, eu sei, eu quero fazer, isso eu não consigo cumprir, mas o que eu posso fazer? Eu posso te adiantar mais uma renda ou um seguro, então eu ofereci adiantar mais rendas ou seguros. E a primeira conversa, a gente ia ter que pagar quantas rendas? 6 rendas, e no final foram 4 rendas, tá? Sendo que uma adiantada, porque a gente chegou no final de novembro, então eu paguei o dia 1º de novembro, para não perder a oportunidade, como a gente falou, que o apartamento não tava, e a gente deu 3 de calções, que também não é um super absurdo, né? Muitas vezes é praticado inclusive no Brasil, né? Então, tem muitas pessoas que falam, tem gente aqui que vem e oferece um ano na frente. Aqui, a legislação, se eu não me engano, são 2. Mas, como o mercado é dinâmico, né? É questão de oferta e procura, então tem realmente, a gente morando aqui já, a gente vê que tem pessoas que pedem 6, 7, 8 rendas à frente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora do planejamento, né? E agora, o mais importante, planejamento financeiro. Como foi que a gente fez isso? O tempo que a gente guardou para vir para cá. O primeiro de tudo, quando a gente já estava com a entrevista marcada, quando foi aceite, cortar cartão de crédito. Chega de fazer compras novas, vamos só acabar com essas contas, né? E vamos guardar o dinheiro que sobrar. Então a gente começou a economia máxima, né? Depois a gente começou a vender as nossas coisas. O que não couber na mala, a gente vai vender. Algumas coisas ainda ficaram lá na casa da minha mãe, né? Mas, quem sabe um dia a gente traz pra cá, né? Num navio, num container, não sei. Mas a gente vendeu o carro, vendeu os nossos eletrodomésticos, móveis, tudo. Então a gente conseguiu uma quantia significativa, junto com as economias que a gente já estava fazendo financeiramente, né? Pra vir com segurança. O que é segurança? É como eu falei, a gente calculou 6 meses. 6 meses de renda, 6 meses de água, 6 meses de luz, 6 meses de mercado, cartão de crédito disponível para se precisar comprar uma passagem e voltar. Trouxemos dinheiro para comprar um carro. Então, assim, a gente veio com essa segurança para que, se tudo der errado, a gente pode ficar 6 meses sem trabalhar, deitado no sofá, rolando o dedo nas redes sociais, com um carro e voltar para o Brasil. Então, essa é a questão de vir com segurança. Pode ser que tu não precisa. A gente realmente não precisou de todo esse dinheiro, mas precisou de parte dele, né? Mas, e se precisar? É até um ponto que a gente vê bastante pessoa, mas aí se precisar de passagem de volta, né? Até agora tá mudando a legislação, talvez não seja mais preciso ter a passagem de volta aí, né? Pra poder imigrar. Mas tem gente, bota ela cancelável, já cancela quando tu chega. Tá aí, se tiver um problema e tu quiser voltar. Então eu acho que esse cartão aí foi um ponto que a gente trabalhou também durante esses 3 anos. Como que eu melhoro o meu score? Como que eu ganho mais limite? Hoje a gente tem um cartão ali que ele pode passar quantas passagens quiser, ele vai aumentando o limite conforme tu vai necessitando. Então pra gente chegar ali foi construção de 3 anos, fora já o histórico que a gente tinha no banco antes disso. Mas eu fui no banco e falei, olha, eu preciso de cartão pronto para passar qualquer passagem que eu precisar. Porque eu quero isso para minha vida, é um foco que eu tenho, como que eu faço? E a gente começou a trabalhar em cima disso também, foi das partes do planejamento para ter segurança para vir. Fora isso, que a gente não comentou, a gente tem um apartamento no Brasil. Então se desse mais merda ainda, fora disso tudo, a gente ainda tinha uma segurança de um imóvel lá, de um bem que a gente pode vender para vir para cá. Então a gente se desfez de quase tudo, como a Nick falou, vendendo tudo que tinha em casa, mas mesmo assim a gente ainda tem um apartamento, a gente tem um investimento no Brasil. Então a gente, né, precisou disso para vir para cá, né? Foi uma coisa, a gente falava, não, cara, 6 meses, e eu falava, não vai dar, não vai dar. E no final, Deus proveu tudo, a gente conseguiu estar aqui. Mas foi com muito esforço, né? A gente abriu mão de muitas coisas e
uma coisa puxou a outra, né? Isso que eu acho mais incrível, né? Estudar o inglês, me especializar. Então, antes de vir pra cá, a minha renda aumentou muito lá no Brasil, né, amor? A gente teve muita evolução financeira, da Nick também, no escritório. Então, quando a gente se prepara pra vir, eu acho que isso traz uma maturidade, a gente evolui em todos os sentidos da vida, né? Foi realmente muito valioso. Então, mesmo que a gente volte amanhã, decide voltar, não queremos voltar ao Brasil, já mudou a nossa vida completamente, né? Só o fato a gente aceitar esse processo e lutar por ele. Com certeza. Eu já, quando era naquele sonho anterior de eu conhecer o senhor Lisboa, eu já tinha mais ou menos o pensamento que eu acho que a maioria dos brasileiros tem. Olha, eu tenho um carro. No meu caso, eu tinha um Celtinha, não era nem um carro. E eu falei assim, quando eu acabar a faculdade, porque isso era uma coisa que meu pai me cobrava muito, primeiro você tem que ter uma graduação. Ok. Acabar a faculdade, eu vou vender o meu carro e vou. Não sei pra onde, não sei fazer o quê, mas eu vou. Aí o Guilherme falou, meu Deus, mas tá muito louca. Calma, vamos fazer isso junto? Vamos fazer dar certo? Então começou tudo dessa forma. O sonho junto pode demorar um pouquinho mais, mas a gente constrói um alicerce muito maior para nossa casa, né? Então, estando fora do nosso país, é muito importante tu ter um alicerce muito bem construído. Esse amadurecimento como casal também foi muito importante. Isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar muito. A gente vê muito vídeo aqui no YouTube falando em planejamento financeiro, em planejamento, vários tipos de planejamento, mas ninguém fala do planejamento emocional. Foi realmente, depois que tu passa o portão, que tu não consegue mais voltar, o coração parece que fica lá. Assim, ó, eu falo por mim mesmo, quando eu falei, já morei um período fora do Brasil, mas essa vez que eu ia atravessar o oceano, foi dolorosa. E a gente tinha um amigo no Brasil, nosso mestre... Não voltar, é diferente. Exatamente. O plano é não voltar, então é diferente de quando tu vai, o saber sentimento, que vai voltar. o sentimento de eu não vou mais voltar, né? É muito impactante. E a gente tinha um nosso mestre no Brasil, ele falou, acho que uma coisa que a gente pecou no nosso processo de imigração foi não planejar as visitas. Porque depois acontece alguma coisa, alguma doença, alguma coisa, e tu fica com aquele peso no coração. Então, quando a gente veio, né, já estava decidido que ia vir com data marcada, o que eu fiz? Mãe, compra tua passagem. Não me interessa. Eu quero saber quando que eu vou te ver de novo. Então, essa foi uma forma que eu achei de lidar com este sentimento, entendeu? Eu vou, mas eu vou abrir uma porta para levar as pessoas que eu amo também. Não necessariamente trazer para morar, mas trazer para conhecer. Por exemplo, a minha mãe não conhece a Europa. Então, eu estando aqui, é mais fácil dela vir conhecer uma nova cultura, uma nova sociedade, abrir de uma forma muito ampla, né, os horizontes. Então isso foi fundamental e eu acho que é muito pouco valorizado, principalmente aqui nos vídeos que a gente viu no YouTube antes de vir. Eu acho que isso é um ponto que é uma experiência muito individual de cada um na imigração, né? Isso foi o que foi necessário pra gente como família, com a Bea junto, porque a ideia mesmo que a gente sabia que ela ia ter períodos que ia estar lá no Brasil, depois ia voltar, né? Já que ela tem mais de uma família junto, né? Então a gente se preparou de uma forma que a gente se sentiu seguro. Então é o que a gente aconselha pra ti também, que tu pense, se a gente fosse, né, de repente não tivesse a Bea na nossa vida, alguma coisa, talvez a gente aceitasse passar por mais perrengues, arriscar mais, né? E claro que eu sei que é fácil de falar numa posição privilegiada, né? Eu vim uma posição muito privilegiada, muito mais que a Nick, né? A Nick é a primeira pessoa da família dela que teve graduação, por exemplo, né? Na parte da mãe não, amor. Então, olha a diferença dela, né? Eu não, minha família toda tem a gente formada, eu sou muito privilegiado por isso, sempre tive acesso à educação. Então, mas pra ti é fácil, né? Tu conseguiu um emprego melhor, mas tu teve estudos, tu teve coisa... Infelizmente, realmente, eu, pela profissão que eu escolhi, por todas as coisas, claro que eu tive que lutar muito por isso, né? A gente fazia Uber de manhã, acordava às 5 horas da manhã, estudava até às 6, saía pra fazer Uber, chegava às 9h30 pra trabalhar, depois fazia Uber mais pra juntar dinheiro pra fazer curso, pra se especializar, né? Então a gente também não foi assim mil maravilhas pra estar aqui, mas é um perrengue chique, né? Que a gente fala. Então não desista. Se for tu botar num quarto, eu acho que se fosse um modo vida louca, digamos assim, pra vir, eu vinha sozinho ou com a Nick, sem a Bea, na nossa realidade, porque assim, eu acho que é melhor tu se preparar pra ganhar mais dinheiro no Brasil, para depois vir com segurança, postergar o futuro um pouquinho mais, do que querer adiantar o futuro e se jogar para cá e poder passar necessidade. Pode ser que tu passe necessidade e se dê bem, ou tu nem passe, tudo se encaixe, mas são menos pessoas que dão certo do que pessoas que dão errado quando vem assim, desprovida de segurança. Segurança financeira e emocional, como o Nick comentou, né? Então pensa bem antes de vir pra cá. Pra gente tá valendo a pena, a gente se esforçou, lutou por isso, a gente tá colhendo os louros até agora, mesmo que seja recente, né? Então também pensa muito antes de vir, né? E, cara, educação pra gente foi uma das melhores coisas. E tem muita gente que pensa só em trocar de país sem pensar nisso.
né? Por que eu tô querendo trocar de país? Tipo, vou ficar, fazer uma grana no exterior, vir pra cá. Não, eu não virei pra Portugal, se eu fazer isso. Eu falei pra gente, né, a gente ia para os Estados Unidos lá fazer a vida na América, né? Se fosse para isso. Agora, aqui, cultura, segurança. A gente vivia numa capital lá, Florianópolis, que é privilegiada de segurança, qualidade de vida, então a gente vivia bem mesmo. A gente veio buscando o futuro. Então, isso que eu acho que nos trouxe calma, né? Pra gente poder vir. A gente tava numa situação confortável, mas que a gente lutou por ela também, né? A gente não vê, né? Nick namorou, né? Da favela pro mundo, literalmente, né? Eu sempre falo isso, é muito importante. A gente não faz nada aqui pra desmerecer, né? A gente não faz nada aqui pra julgar. Não, como o Guilherme falou, a experiência de imigrar, ela é muito individual, depende muito de realidade para realidade. Mas o que a gente faz de coração aqui é porque a gente quer ver o nosso conterrâneos dando certo, sabe? A gente não quer ver fila de pessoas voltando, fila de pessoas que estão sem moradia. Isso entristece a gente, que queria eu poder ajudar todo mundo, porque eu sei que quem tá aqui não é porque quer, é porque tá vivendo um sonho, né? Eu me coloco nesse lugar também. Mas é muito, muito importante, como o Guilherme falou, de repente, tu adiar um pouquinho o teu sonho, como foi o nosso caso, a gente adiou 3 anos quase, e vir com um pouco mais de segurança do que tu, ou é agora ou nunca, e acaba sendo nunca, né? Lembrando que a nossa intenção aqui é compartilhar, a gente não quer vender Portugal pra tu vir, te iludir, te vender alguma coisa em cima, né? Nem nada disso, a gente quer compartilhar. Ó, eu dou aula em faculdade, já tava dando aula em faculdade no Brasil, hoje eu dou aula em alguns cursos online, são como se fosse faculdade, e eu, como falo aqui em Portugal, como cá fala, que aí eu sou mestre de jiu-jitsu, né? E acho que, né, no decorrer da vida, no esporte, a gente sabe como compartilhar é importante, ensinar e aprender 2 vezes, e a gente buscou muita informação como essa aqui, que a gente tá tentando fazer. Pode ser que a gente não seja perfeito, mas a gente está fazendo de coração. A gente está tentando passar algo que a gente queria ter ouvido antes de vir, para nos dar insights ou nos dar ideias, para a gente construir com algum recurso aí, com alguma base, buscar uma informação para construir a nossa própria experiência. Então, se vale de uma última e final dica, procurem sempre informações oficiais. Pensa que os vídeos que estão feitos aqui aqui no YouTube é interpretação da pessoa que leu a lei, ou a pessoa que viu um outro vídeo e está gravando o vídeo em cima, entende? Então, procura no site do CEF, no site da VSF Global, procura o máximo de informações possíveis e tenha um senso crítico. A pessoa diz que é assim, mas será que onde é que tá escrito que é assim? Onde é que tá escrito que eu sou obrigada, querida? Entendeu? É sobre isso. Inclusive no que a gente falou, tem o senso crítico no que a gente falou. Tá tudo bem a gente discordar, tá tudo bem tu duvidar do que a gente falou e pesquisar atrás. A gente quer causar isso, esse bichinho aí que mordeu a gente, pra buscar informação e tu faça isso, que a gente quer disseminar isso, que a pessoa se investigue antes de vir, né? Exatamente. Então, por hoje é isso. Espero que vocês gostem. Não esquece de se inscrever, compartilha ao máximo e comenta, tá? Porque essa plataforma só ajuda a gente a crescer se tiver interação. Então comenta um coraçãozinho, um foguinho, qualquer coisa vai deixar a gente muito feliz, tá bem? Aproveita que já vai comentar para nos ajudar e já comenta o que vocês querem ouvir da gente, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixa ali pra gente melhorar pra vocês e poder trazer mais informações que vocês gostem, né? É isso. Obrigada. Tchau, tchau.